paralelo a esta reunião pública do Conselho de Segurança que está acontecendo, que vocês estão acompanhando, estava falando a diretora executiva do Unicef na reunião ali da ONU, os países também estão negociando uma nova resolução, a quinta, e estão tentando incluir o direito de defesa de Israel nesta resolução do Conselho de Segurança da ONU, desde que acompanhada de condicionantes. O que eu apurei? Que existe linguagem diplomática para isso, você pode colocar ali algumas condições para que esse direito de defesa de Israel seja concedido sem dar um cheque em branco para que Israel haja sem proteger civis. A tentativa é evitar um veto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram o único país que vetou a resolução brasileira, que foi a que teve o maior número de votos a favor até agora, 12. Hoje, no começo da tarde, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se falaram por telefone e concordaram em instruir as suas equipes a trabalhar esse texto para tentar chegar num acordo. Me disse uma fonte diplomática brasileira, vamos ver o nível de flexibilidade dos americanos e também testar a aceitação dos outros países. Porque qual que é o problema? Com a inclusão do direito de defesa de Israel, pode ser que China e Rússia se tornem os obstáculos. Ambos os países vetaram a resolução americana sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Esta resolução prevê esse direito de defesa. Só que a resolução que está sendo construída agora pelos 10 países não membros sobre a condenação do Brasil é bem mais conciliatória. Vou falar com ele agora, Lorival Santana. Lorival, o Brasil está tentando de todas as maneiras encontrar um consenso, agradar os Estados Unidos, trazer as preocupações deles para a mesa. Mas aí será que vai esbarrar em China e Rússia? É exatamente essa equação, você descreveu perfeitamente, Raquel, porque a Rússia não pode aceitar o direito de autodefesa de Israel, primeiro porque isso se aplicaria também à Ucrânia. A Rússia não aceita o direito de autodefesa da Ucrânia e nem que outros países ajudem a Ucrânia, que luta uma guerra bastante desigual com a Rússia, certo? E é por isso que ela recebe ajuda, para exercer o seu direito de autodefesa. Aliás, o próprio Brasil é contra a Ucrânia receber ajuda militar. Talvez não o Itamaraty, mas o presidente Lula se manifesta muito sobre isso. Mas a outra questão é que a Rússia depende do Irã para levar adiante sua guerra contra a Ucrânia. O Irã é o grande fornecedor de foguetes e drones para a Rússia, que está tendo o seu estoque de artilharia muito reduzido. Então, depende do Irã, e o Irã é o patrocinador do Hamas e do Hezbollah. O Irã está por trás de todo esse conflito também. O Irã é o grande inimigo de Israel. Então, de fato, é um desafio para a diplomacia brasileira atender à exigência dos Estados Unidos de que o direito de autodefesa de Israel seja contemplado. E, aliás, aquela resolução que a Rússia vetou dos Estados Unidos, ela era muito parecida com a proposta de resolução brasileira, que os Estados Unidos tinham vetado. Fontes ligadas ao governo americano dizem que foi um erro os Estados Unidos terem vetado aquela resolução. Eles agora estão reconhecendo que erraram naquele momento. Sim, por quê? Porque a Rússia vetaria. A Rússia ia vetar. A Rússia deixou os Estados Unidos vetarem. Aquela resolução não ia passar de qualquer jeito. Mas o ônus político ficou pelo lado dos Estados Unidos. Mas a Rússia vetaria porque condenava o Hamas, né, falava não no direito de autodefesa de forma totalmente clara, mas implicava nesse tipo de direito e tal. Então, o Brasil tem de onde partir. A resolução americana, que é mais suave com relação ao direito de autodefesa. Mas, por outro lado, já sabemos que não é suficiente para a Rússia e para a China. A China também muito ligada ao Irã. A China recebe petróleo barato do Irã, que está sob sanções de Estados Unidos e União Europeia, assim como a Rússia, petróleo barato para a China. Essas sanções favorecem a China. Então, a China foi lá e demonstrou que o Irã é um parceiro estratégico da China também, vetou desnecessariamente. A Rússia já estava
vetando. Então, mas a diplomacia tem que tentar, e isso provavelmente vai acabar caindo no colo da própria China, que vai presidir o Conselho de Segurança da ONU, aí as coisas vão mudar. Então, o Brasil está fazendo tudo que pode até o último minuto, essa é a realidade.